Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma incrível aventura aqui no nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem para não perderem nenhum detalhe dessa jornada emocionante que estamos prestes a embarcar. Vamos mergulhar no mundo fascinante dos grandes acontecimentos, no decorrer da história e desvendar todos os seus segredos. Então, preparem-se, pois essa viagem promete. Hoje em dia, o termo carro-conceito descreve mais um modelo de produção levemente diferente do que será vendido dali a algum tempo do que algo realmente inovador. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que essa descrição era reservada aos desenhos mais ousados, que mostravam o quanto a imaginação de um designer poderia ser fértil. Aqui, nós mostramos mais de 8 décadas de história com alguns dos carros conceito mais futuristas que já foram criados, mas, mesmo que pudéssemos relacionar 10 vezes mais modelos, sabemos que não estaríamos chegando nem perto de todos que mereciam ser citados. Assim, diga-nos quais são seus conceitos favoritos, coloque os seus comentários. Nunca se sabe se isso não renderá uma bela sequência. Conto com todos vocês. Volvo Venubilo, 1933. Este carro era tão radical quando foi mostrado pela primeira vez que a empresa que o criou se recusou a ser ligada a ele de qualquer forma. Em um tempo em que projetos de automóveis com paralamas embutidos estavam alguns anos distantes de serem vistos, o Venubilo adotou esse estilo sem reservas. Só muitos anos depois a Volvo admitiu que havia financiado o projeto. Buick Hop, 1939. 6 anos depois de o Venubilo estrear, surgiu o Y-Job. Ele é atualmente considerado como o primeiro carro conceito do mundo, ainda que não tenha sido. De todo modo, foi ele que colocou o grande designer Harley Aro no mapa. Inegavelmente vanguardista, o Y-Job trazia faróis escamoteáveis, vidros elétricos e um teto retrátil, escondido sob uma capa rígida. Buick LeSabre, 1951. Como uma continuação para seu Y-Job, Harley Aro criou o LeSabre, que capturava perfeitamente o otimismo da chamada Guerra dos Jatos. Cerca de 30 centímetros mais baixo do que os carros de produção de seu tempo, o LeSabre era impulsionado por um V8 de 340 cavalos e vinha com para-brisa envolvente, faróis escamoteáveis e grandes barbatanas. Elas lançaram a moda para os carros das 3 grandes dos Estados Unidos, GM, Ford e Chrysler, durante os anos 1950. O LeSabre também incorporou um teto eletricamente retrátil que podia ser acionado automaticamente em caso de chuva. Oldsmobile Starfire, 1953. Pegando seu nome emprestado do jato contemporâneo Lockheed F-94B Starfire, este conceito trazia uma carroceria de plástico reforçado por fibra de vidro, algo revolucionário para a época. No mesmo ano, a Chevrolet lançou o Corvette, com o mesmo tipo de carroceria, e, mais de 6 décadas depois, a GM ainda ofereceria modelos feitos de fibra de vidro. Oldsmobile Starfire, 1953. Pegando seu nome emprestado do jato contemporâneo Lockheed F-94B Starfire, este conceito trazia uma carroceria de plástico reforçado por fibra de vidro, algo revolucionário para a época. No mesmo ano, a Chevrolet lançou o Corvette, com o mesmo tipo de carroceria, e, mais de 6 décadas depois, a GM ainda ofereceria modelos feitos de fibra de vidro. Os Bertone BAT, anos 1950. Durante sua permanência nos estúdios Bertone, nos anos 1950, Franco Scaglione desenhou 3 dos mais fantásticos automóveis que já vimos. Os Berline Aerodinâmica Teschica, BAT, 5, 7 e 9 levaram a aerodinâmica a novos extremos. O BAT 7, por exemplo, tinha um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,19. Isso em 1954. Lamborghini Marshall, 1967.
Poucos conceitos dos anos 1960 gostavam tanto de vidros como este aqui. O Marzal trazia 4,5 metros quadrados do material. Desenhado por Marcello Gandini em seus anos de Bertone, o Marzal trazia uma abundância de hexágonos em seu estilo e claramente antecipou o Lamborghini Spada, outra criação do saudoso designer. A potência vinha de um V12 da Lamborghini ou cortado ao meio. Nada de V6, mas sim um 6 cilindros em linha de 2 litros montado sobre o eixo traseiro e capaz de gerar 177 cavalos. Alfa Romeo Carrebo 1968. Também criado por Marcello Gandini, o Carabo, Besouro, em italiano, se baseava no Alfa Romeo tipo 33, um carro com motor V8 central. Ele era essencialmente um Lamborghini Miura, outro projeto de Gandini, mas um que apresentava sustentação positiva no eixo dianteiro. Em outras palavras, o Miura quase decolava em velocidades mais altas, algo que o Carabo conseguiu consertar. O conceito também apresentou ao mundo as portas-tesoura, colocadas em produção pela primeira vez no Countach. Mercedes-Benz C111 1969. Nós o chamamos de carros conceito, mas a Mercedes o chamou de veículos de pesquisa. O primeiro C11, apresentado em 1969, trazia portas-asa de gaivota e era impulsionado por um motor Wankel de 3 rotores. Em 1970, um C11 reestilizado surgiu com um motor de 4 rotores. Em 1978, veio um C11 completamente novo, com motor diesel. Lancia Stratos Zero 1970. Os anos 1970 foram a década dos carros quadrados e este foi um dos conceitos mais angulosos já materializados. Ele também foi um dos mais baixos, com apenas 83 centímetros de altura. Marcello Gandini marca presença em nossa lista mais uma vez com o Stratos Zero, que tinha um motor V4 de 1,6 litro e 117 cavalos, emprestado pelo Lancia Fulvia. Era muito estilo para tão pouca substância. Maserati Boomerang 1971. Partindo dos temas de estilo estabelecidos pelo Carabo e pelo Stratos Zero, o Boomerang mostrou como um carro quadradão poderia ser usado no mundo real. Ele levou diretamente a automóveis como o Lotus Esprit e o DMC de Lorena. Seu motor V8 de 4,7 litros foi emprestado pelo Maserati Bora. Ford Probe 1979-1985. Durante 6 anos, a Ford sonhou com uma série de 5 conceitos que levaram as possibilidades aerodinâmicas a seus limites. Alguns foram mais inspiradores do que outros. O terceiro Probe levou diretamente à apresentação do Sierra, enquanto o Probe V, de 1985, na foto, ainda parece muito moderno, com um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,137, o mesmo de um jato F-16. Ford Ghia Cockpit 1981. Revisitando a fórmula do Messerschmitt dos anos 1950, o cockpit podia sentar 2 pessoas uma atrás da outra e foi desenhado com apenas 3 rodas para ser um carro econômico para o trânsito urbano. Pequeno, fácil de estacionar e ultrafrugal, ele tinha um motor de apenas 1 cilindro e 200 centímetros cúbicos que chegava a 12 cavalos. Na cidade, ele fazia 26,6 km por litro. GM Sunracer 1987. Alguns conceitos estão mais para esculturas, mas não este aqui. A GM o mandou para uma jornada de 3.138 km pela Austrália alimentado por nada além de luz solar. Com apenas 177 kg e equipado com 7.200 células fotovoltaicas, o Sunracer levava apenas o motorista.
Não era exatamente prático, mas foi um modelo importantíssimo do ponto de vista técnico no que se refere à sua construção leve, frenagem regenerativa e ao motor elétrico que usava, do tamanho de uma latinha de cerveja. GMC RV3 1990. A GM mostrou o primeiro CERS, Chevrolet Engineering Research Vehicle, ou Veículo de Pesquisa de Engenharia Chevrolet, em 1962 e um novo modelo, com o mesmo nome, 2 anos depois. A terceira geração do CERS era um bicho completamente diferente, apesar de ser lindo de morrer, era a sua engenharia que o destacava da multidão. Sua razão de ser era poder ser dirigido em velocidades estonteantes, mais de 360 km por hora, sem a necessidade de ter um superpiloto atrás do volante. Mesmo se fosse dirigido por superfícies traiçoeiras ou escorregadias. BMW E1 1991. Os menores carros são muitas vezes os mais inovadores. É o que se vê neste caso, com um conceito visto pela primeira vez em 1991 e reimaginado em 1993. Enquanto sua primeira amostra veio apenas com motores elétricos, o modelo reestilizado mostrado 2 anos depois viu o desenvolvimento de 3 tipos de motorização, a gasolina, elétrica e um misto dos dois, com um trem de força híbrido. Com uma carroceria em alumínio levíssima para economizar peso, o E1 poderia ter sido a nêmesis do Audi A1. MGXE 1985. Era um evento raro para British Leyland, Austin Rover ou MG Rover criar um conceito, mas, quando elas faziam isso, normalmente acertavam na mosca. Basta olhar o conceito CCV Coupé e o EXE para ter a prova, com este último claramente influenciando o MGF que chegou uma década depois de sua primeira aparição. O EXE usava o conjunto mecânico do Metro 6R4. Volvo EX 1993. Quando a primeira geração do Volvo S80 saiu de linha, em 2006, ele não parecia especialmente velho. Mesmo considerando que ele foi inspirado no ECC, Environmental Concept Car, um conceito mostrado em 1992. Concebido para salvar o planeta enquanto estivesse em uso e seus ocupantes no caso de um acidente, o ECC era leve, esguio, potente e econômico. Sua potência era a cortesia de uma turbina a gás combinada a um motor elétrico. Dodge SX3 2000. Para um carro do século XXI, o Dodge SX3 pode não parecer muito moderno, mas sob sua carroceria sóbria estava algo muito interessante, um conjunto híbrido com motor diesel. Honda e Toyota não tinham apresentado seus respectivos Insight e Prius muito antes, mas a Dodge já tinha mostrado seu primeiro conceito híbrido, o ESX, em 1996, com um outro híbrido em 1998. Jaguar F-Type 2000. A Jaguar fez um trabalho magnífico com o F-Type de produção que foi apresentado em 2013. Ele já havia sido antecipado pelo conceito CX-16, de 2011. Mas o F-Type Concept, de 2000, mostrou como o F-Type originalmente seria. Ele era apenas sensacional, ainda que não fosse exatamente um modelo que visasse produção em série, com sua falta de proteção contra intempéries e nenhuma praticidade. BMW X Coupe 2001. A BMW virou saco de pancadas no começo do século XXI graças ao designer Chris Bangley e às suas ideias radicais de estilo. Uma das mais óbvias era a superfície de chama, que brincava com a luz nas laterais do carro. O X-Coupé também tinha faróis direcionais, guiados por GPS, e um motor diesel de 3 litros, um tipo de propulsão quase nunca visto em um coupé esportivo. Cadillac 16 2003. A GM apresentou conceitos extravagantes ao longo dos anos, mas pouco podem ser comparados ao Cadillac Stang,
com seu motor V16 de 13,6 litros que era capaz de render mais de 1.000 cavalos. Nada do tipo poderia chegar à produção em série, mas ele introduziu uma nova linguagem de design para a Cadillac que continua ativa até hoje. RMATY 2003. Um dia, todos os carros serão como ele. Graças ao fato de tudo ser controlado eletronicamente, ele não tinha ligações mecânicas com a cabine, o que lhe permitia ser completamente inovador. A pilha a combustível era instalada no chassi sanduíche. O motor elétrico trifásico rendia 128 cavalos quando usado continuamente, mas 175 cavalos em arrancadas rápidas. Holden Effigy 2005. Carros conceito deveriam olhar para a frente, não para trás. Mas o Holden Effigy era tão fantástico que isso importava muito pouco. Um tributo ao legendário FJ, daí o nome, FJ pronunciado em inglês australiano. O Effigy era baseado em um Corvette C6 e utilizava o motor V8 LS2 de 6 litros daquele modelo, com compressor mecânico. BMW Efficient Dynamics 2009. Este conceito levou diretamente à apresentação do i8, mas o BMW Vision Efficient Dynamics é muito mais do que isso. Ele desbravou o caminho para um novo tipo de carro esportivo que misturava materiais leves de alta tecnologia a um trem de força híbrido, e a melhor parte disso é que agora, se você tiver fundos suficientes para isso, dá para comprar um veículo exatamente assim. BMW i8, logicamente. Renault. Será preciso procurar muito e por muito tempo para encontrar um carro conceito tão bonito quanto este. Mostrado pela primeira vez no Salão de Paris de 2010, o Renault Desir era um modelo puramente elétrico que mostrava um futuro ecologicamente correto no qual era possível unir beleza e racionalidade. Tudo em um conjunto compacto. Anos depois, o Desir ainda parece extraordinário. Jaguar CX-75 2010. Ficamos muito perto de poder comprar uma dessas belezas híbridas de 791 cavalos, mas, no fim, simplesmente não seria bom negócio fabricá-las em série. Construído em parceria com a Williams Advanced Engineering, o plano era produzir 250 exemplares do modelo, que seriam vendidos por 1 milhão de libras esterlinas cada um, mas não era para ser. Sorte do Mr. Inks, que perseguiu James Bond e seu Aston Martin DB10 pelas ruas de Roma ao volante de um CX-75 em um dos filmes da franquia. BMW Next 100 2016. Lançado para marcar seu centenário, a BMW não economizou neste conceito. O autônomo Next 100 introduziu técnicas de design e de construção que incorporavam estruturas de fibra de carbono para conseguir mais resistência e leveza para a carroceria. Ele também era extremamente aerodinâmico, com um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,18. DS70, do Emil Acedit. Até hoje, a DS nos trouxe apenas modelos Citroën requentados, mas este conceito inteiramente elétrico, mostrado no Salão de Genebra de 2016, provou o que essa marca da PSA poderia fazer. Parecido com um modelo de motor central, o coupé de luxo de mais de 400 cavalos foi o carro do salão para muitos. O que torna uma pena o fato de não ter havido planos para produzi-lo em série.